Fala aí, galera da Tokunet, tudo beleza com vocês? Kiba falando. Galera, o objetivo hoje desse vídeo é poder comentar com vocês um pouco a respeito de um assunto considerado complexo, tanto na internet no geral, quanto na própria Tokunet em si, que é a questão dos spoilers. Eu não sei se vocês chegaram a visualizar, mas o Danilo do canal Tokudok, no início dessa última semana, ele soltou um vídeo falando justamente sobre essa questão. Inclusive o link para vocês assistirem esse vídeo vai ficar aqui na descrição, caso vocês ainda não tenham assistido. Mas resumidamente falando, ele comenta um pouco sobre o verdadeiro significado dos spoilers e comentou também se era realmente necessário ou desnecessário essas reclamações que o pessoal anda fazendo em relação aos spoilers que estão contidos nos próprios títulos dos episódios. O que eu tô querendo dizer com isso? Nesse último final de semana, a Band ela soltou finalmente os 2 episódios de cada série, Changeman, Jiraiya e Jaspion. E a polêmica começou justamente quando foi lançado o episódio número 28 ou 29 da série, chamado A Morte de Magarin. E o que aconteceu? Muita gente começou a reclamar que nesse título havia spoilers, porque ele estava comentando justamente o que vai acontecer nesse episódio. Só que o que muita gente não sabe é que essa questão dos spoilers ela tem um determinado diferencial. Então é sobre isso que eu gostaria de conversar hoje com vocês nesse vídeo. Então roda a vinheta que logo vou comentar com vocês sobre essa situação. Vamos lá. Tokuvídeos KO. Mas afinal de contas, galera, o que pode ser realmente considerado como um spoiler? Ou o que não pode ser considerado realmente como um spoiler? Lembrando que as informações que forem passadas nesse vídeo, elas são totalmente baseadas apenas na minha opinião. Porém, a inspiração para a criação desse conteúdo, ela está disponível aqui abaixo na descrição. Então, após terminar de assistir esse conteúdo, tu pode ir diretamente lá no canal do Tokudok e ver a visão do Danilo sem nenhum tipo de problema, e até mesmo para poder fazer um comparativo e ter uma boa opinião formada em referente ao assunto. Agora sim, vamos para a informação de hoje. Spoilers são a forma de contar uma história de um determinado episódio que pode ser lançado futuramente, independente se é com antecedência de uma semana, um dia, um mês, um ano, não importa. Um spoiler, ele simplesmente pode ser passado e vazado a qualquer momento, e isso pode acabar prejudicando realmente a experiência de quem vai assistir a série. Mas a dúvida que fica é a seguinte: esse lance do spoiler, ele é real? Ou ele é simplesmente uma coisa inventada, uma coisa apenas criada, só com o objetivo da pessoa sentir curiosidade em assistir aquele episódio ou aquela série que mais interessa? Bem, essa é somente uma questão que a gente vai levantar a partir de agora dentro desse vídeo. Mas antes de ir para o conteúdo, deixa o teu like, isso vai fortalecer bastante o meu trabalho. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, porque isso vai ajudar bastante no alcance e principalmente ajudar a espalhar a Tokunet para todo o sul do Brasil. Agora sim, vamos para o conteúdo de hoje. Para que a gente possa entender com clareza o significado dos spoilers, é muito importante que a gente entenda como funciona a produção de um determinado episódio, sendo que essa produção ela se baseia em vários fatores. Só que as principais que eu vou colocar dentro desse vídeo são o título e o roteiro. Então, para que a gente possa encaixar os dois perfeitamente, sem que a gente não tenha nenhum tipo de conflito de informação, vamos começar primeiro falando sobre o título. O título nada mais é que o resumo daquela história que vai estar sendo contada para o telespectador, enquanto que o roteiro é a própria história que vai prender o telespectador até o fim, e essa história ela é contada de várias maneiras. Ela pode ser contada na forma de páginas de livro, ou através de cenas que a gente vê hoje no teatro, ou em filmes, ou até mesmo em algum episódio de alguma série, ou até mesmo em animações, diga-se de passagem. Mas, afinal, tanto um quanto o outro ele pode meter algum spoiler em relação ao que a gente vai assistir futuramente? Bem, aí vai depender exatamente do ponto de vista de cada um. Alguns exemplos de títulos que eu poderia colocar dentro desse vídeo, que por sinal são alguns títulos considerados até conhecidos da boca da galera, como por exemplo A Morte do Incrível Hulk, ou A Ascensão de Thanos, ou até mesmo A Ressurreição de Giban, ou até mesmo A Morte e o Retorno do Superman. É claro que de todos esses títulos que eu estou falando, uma grande maioria não está relacionada ao mundo Tokusatsu, mas são apenas exemplos para que a gente possa ter uma ideia
de como esses títulos eles não soltam nenhum tipo de spoiler do que vai acontecer. Ele pode despertar pra gente uma certa curiosidade sobre o tipo de história que a gente vai estar vendo. Então, se, por exemplo, eu for numa banca de revistas e olhar ali a morte e o retorno do Superman, apenas um exemplo pequeno, será que isso vai ser considerado apenas um spoiler pra mim? Será que eu vou me importar mesmo se eu vou ficar sabendo realmente da morte do Superman, se isso realmente vai acontecer ou não vai? O que esse título ele vai trazer pra mim, afinal de contas? No que esse título vai acrescentar pra mim, afinal de contas? Isso aí é uma coisa que já de imediato já tem uma certa curiosidade despertada do próprio usuário, do próprio telespectador. Agora, a forma como essa história ela vai ser contada, aí sim, esse é o único meio de poder sanar a dúvida do próprio telespectador. E aí que entra a segunda parte, que é a parte do roteiro. Já a explicação básica de um roteiro se resume na história que pode estar sendo contada dentro do episódio daquela série que a gente está assistindo. Voltando ao exemplo da morte de Magaren, o título em si que é disponibilizado dentro do episódio, ele simplesmente mostra um resumo do que realmente vai acontecer dentro daquele episódio, mas em nenhum momento ele chega a citar alguma espécie de motivo, alguma espécie de razão ou até mesmo motivação, fica exatamente ao teu critério a definição. Mas em nenhum momento ele chega a explicar de que modo vai ser feito a batalha final entre Jaspion e Magaren, e nem tampouco ele chega a explicar, ele chega a justificar por qual razão Magaren ele vai ser morto. Então podemos dizer que o título que estava contido naquele episódio, ele não é nenhum tipo de spoiler. Uma coisa que sempre me deixou impressionado é a quantidade de reclamações que a gente acaba recebendo pela internet. Tanto em redes sociais como Twitter e Facebook, por exemplo, quanto em outras redes sociais que a gente já conhece. E dentre todas essas reclamações que a gente acaba recebendo, elas vêm justamente informando sobre essa parte de spoilers ou até mesmo outros detalhes mais pequenos. E uma coisa que eu sempre percebo desde que eu me entendo por rede social é que essas reclamações, pelo menos ao meu ver, elas são consideradas como desnecessárias. Até porque tu não vai contar uma história de algum filme, ou de um determinado episódio de série, ou de alguma animação, ou de qualquer outra coisa, somente pelo título que está sendo apresentado. Até porque o único meio da gente poder descobrir se aquilo ali realmente vai acontecer ou não vai é a gente acompanhando todo aquele capítulo. Então, se eu explicar para ti que o episódio da morte de Magaren realmente foi considerado um spoiler para quem assistiu, eu lamento dizer, mas infelizmente a pessoa está totalmente fora dos padrões de entretenimento. O que eu quero dizer com isso? Já faz bastante tempo que esse lance da cinematografia existe. Desde que a gente se entende como gente, a gente sabe perfeitamente que para uma produção dar totalmente certo, ela precisa ter um começo, um meio e um fim. O título o que é? Nada mais é que o começo daquela história que tu vai contar. Então, a morte de Magaren ou a derrota de Satangos, isso que eu tô passando agora é apenas um exemplo. A morte de Magaren, ou a derrota de Satangos, ou a ascensão de Jaspion, ou qualquer outra coisa do tipo, tudo isso que eu tô falando são apenas títulos, são apenas informações resumidas do que vai acontecer naquele episódio, justamente para poder despertar aquela curiosidade no telespectador. Engraçado que na época das locadoras, quando Jaspion, Changeman e outros tokusatsu eram exibidos em VHS, já dava uma curiosidade muito grande, e apenas pelo próprio título a gente já entende o que realmente vai ter de legal naquele episódio. Mas a pergunta que ficava é, esse episódio ele vai prender realmente a minha atenção? Ou ele simplesmente vai servir para eu me matar de tédio e ter alugado à toa aquela fita? Essa foi uma pergunta que provavelmente até vocês que estão assistindo esse vídeo devem ter tido nas primeiras ou nas segundas ou até nas últimas vezes que vocês alugaram aquela fita. Então isso é uma coisa que particularmente a gente não sabia o que poderia acontecer mais para o futuro. Mas é claro que a gente está se referindo a anos 80, anos 90, época em que a internet praticamente era considerado um embrião para todo mundo. Mas voltando agora para os tempos mais atuais, mais especificamente para os anos de 2010 e 2020, nós temos a ciência que os spoilers eles podem ser vazados a qualquer momento, principalmente em redes sociais.
Então as chances da gente receber esse tipo de informação, claro que é um estragar de experiência muito grande e motivo de reclamação. Eu até acho compreensível essas reclamações. Só que, pelo menos ao meu ponto de vista, eu acho totalmente desnecessário. Até porque, primeiro, a gente está vivendo num mundo onde qualquer tipo de informação que pode ser compartilhado, ela pode ser considerada como verdadeira ou até mesmo como falsa. Provavelmente você já deve ter ouvido falar nas clássicas fake news. Elas podem vir em forma de uma notícia verdadeira ou até mesmo uma notícia falsa. Quantas vezes a gente já abriu as nossas redes sociais e se deparou justamente com uma notícia onde ela fala sobre um suposto vazamento de um episódio, ou um suposto vazamento de um roteiro de um filme, e a gente mal sabe se esse tipo de informação ele pode ser um spoiler ou ele pode ser uma notícia totalmente falsificada, apenas com o objetivo daquela pessoa ganhar um view ou aquela pessoa ganhar aquela visualização. Então são vários fatores que a gente percebe na nossa volta e as quais a gente pode tender a cair na ingenuidade ou até mesmo simplesmente pegar e deixar pra lá e seguir a nossa vida numa boa. Eu sou totalmente a favor da gente simplesmente seguir a nossa vida numa boa, até porque aquela informação pode ser que acrescente alguma coisa, ou até mesmo essa informação pode até ser que não acrescente nada. Mas a questão mais importante é a seguinte: numa era que a gente está vivendo agora, será que é possível a gente estar convivendo com os spoilers na nossa volta? Será que há a possibilidade da gente poder evitar de receber todas essas coisas? Eu digo para vocês que sim, até tem essa possibilidade. E quais seriam essas possibilidades? Eu vou passar para vocês a minha experiência pessoal, apenas para que pelo menos você já tenha uma pequena base de como essa coisa dos spoilers, ela, por um lado, ela não teria como ser um bicho de 7 cabeças na vida de todo mundo. Naturalmente, quando eu recebo informações das minhas redes sociais sobre informações de séries ou filmes que elas vão ser lançadas, eu simplesmente, às vezes eu evito de abrir a própria notícia e deixo de compartilhar ela naturalmente. Ou se tratando apenas de alguma coisa que é, pelo menos para mim, é totalmente relevante, tudo que eu posso fazer é abrir a notícia naturalmente, ler ela com calma e independente da minha própria opinião. Eu posso encarar aquilo como uma verdade ou eu posso encarar aquilo como uma determinada mentira a ser contada. Então, o que eu posso dizer em relação a isso? Simplesmente não vamos dar muita atenção para esse lance dos spoilers. Até porque essas coisas que ocorrem atualmente, ela é uma coisa um tanto quanto complexa, vamos dizer assim. Então o único conselho que eu poderia dar para vocês em relação a isso é simplesmente não deem muita ligação para esse tipo de coisa. Até porque, primeiro, essas séries que a gente está assistindo hoje na Band, elas são séries antigas. Então é muito complicado a gente encarar como spoiler histórias, coisas que já aconteceram há vários anos atrás. Quem aí não lembra da clássica série do Chaves, que passava diretamente durante mais de 30 a 40 anos seguidos no canal do SBT? Em algum momento, tu já viu uma rede de amigos, uma roda de amigos comentando sobre os episódios que estão acontecendo ou já aconteceram dentro da série? Seria pra ti considerado com algum tipo de spoiler? Eu diria que não, até porque várias pessoas assistiram aquele episódio várias e várias vezes e ainda se vê no direito de poder comentar sobre aquilo, até porque Chaves é uma série que já está na boca da galera há mais de 30 anos. Mas agora um ponto importante que já tem me chamado bastante atenção em relação a esse assunto: será que a gente devia dar tanta credibilidade para essas informações que a gente acaba recebendo? Eu vejo muita gente reclamando sobre essas informações que vem recebendo sobre os futuros episódios de determinadas séries, mas eu não vejo muita gente passando a solução concreta sobre o que fazer em relação a isso. E isso chega a me chamar muita atenção. Eu não sei no caso de vocês, mas no meu caso, pelo menos eu ando percebendo dessa forma. Então, o único modo da gente poder evitar mesmo de receber esses spoilers é simplesmente não abrindo aquela notícia ou abrindo aquela mensagem que a gente está recebendo diariamente nas nossas redes. Ou também uma outra forma da gente não ficar encarando aquela informação que a gente está recebendo como spoiler, simplesmente não dando credibilidade ao que a gente está recebendo. Porque nesse mundo de fake news que a gente está vivendo atualmente, qualquer informação ela pode ser considerada como verdadeira ao ponto de vista de uma outra pessoa. Como, por exemplo,
Se por exemplo, em algum momento aparecer uma notícia falando sobre o 16º episódio de The Walking Dead, que por sinal não chegou a sair ao ar, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não chegou a sair ao ar, ela pode vir com as informações sobre o roteiro vazado e o que vai acontecer dentro desse episódio. Agora eu vou lhe perguntar, pessoal, será que há a possibilidade de haver spoiler dentro desse negócio? Será que há a possibilidade de haver spoilers dentro desse roteiro? Pode ser que sim, pode até ser que não. Aí vai, como eu disse, vai da credibilidade de cada pessoa. Mas o mais importante é que a gente não devia estar dando tanta atenção para esse tipo de detalhe, até porque, primeiro, essas séries antigas e séries novas que estão chegando hoje no mercado são apenas coisas que são deveras distintas. As séries que a gente está assistindo hoje na Band simplesmente são séries que vale a pena realmente comentar em rede social, em comunidade, mesmo que a pessoa não tenha assistido, ou porque ela não teve tempo, porque ela estava trabalhando, ou porque ela não, infelizmente ela não conseguiu acordar exatamente no ponto, ou até mesmo porque ela simplesmente não estava legal para poder assistir. Isso também são basicamente exemplos. Mas a questão é que, simplesmente, se tratando de séries antigas, a gente tem sim o nosso direito de poder fazer os nossos comentários relacionados àquilo. Mas, basicamente, eu não acho que a gente deveria considerar como spoilers aqueles títulos que vêm para os nossos olhos, independente do que a gente for assistir futuramente, se é algum filme ou se é alguma série. Então, basicamente, na minha opinião, esse lance dos spoilers para mim é uma coisa assim que realmente não devia estar acontecendo. E claro, se tratando de séries antigas, eu acho uma coisa totalmente impossível, uma coisa totalmente existente. Mas é isso, gurizada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês deixem seus comentários aqui de maneira positiva, dando a sua opinião sobre o que vocês acham desse assunto. Não esqueça de se inscrever, porque isso ajuda bastante no nosso trabalho. Deixe sua curtida também e, claro, não deixe de compartilhar nos seus grupos, nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.